Para lidar com louco, você tem que ser louco e meio. Existe essa expressão muito bem empregada, na verdade, que nós, até mesmo com o narcisista, apesar de narcisista não ser louco, mas sim possui um transtorno de personalidade narcisista, nós nunca podemos transparecer ao narcisista que nós temos medo dele. Nossa, é muito difícil, porque quando se trata de narcisismo materno, a nossa mãe foi ela que instalou em nós os nossos gatilhos. Foi ela que sabe aonde que o bicho te aperta, aonde que o calo dói e é onde que você explode. Quando é relacionamento, às vezes o próprio marido ou esposa, ele também estrala alguns drivers mentais em você que gera gatilho. Alguns medos que de repente você nunca teve, começa a ter. Por exemplo, eu fui e me considero uma exímia motorista. Mas a partir do momento que estive no relacionamento com um narcisista, já logo de cara ele já foi me dando susto, já começou a gritar, já começou, olha pra cá, olha pra lá e dava uns berros, que aí você fica completamente atordoada, você fica sem eixo. E aí depois você começa a se questionar se realmente você é uma boa motorista, e de tanto afirmar na sua cabeça que você é uma péssima motorista, você acaba acreditando e deixando de dirigir. Eu mesma, por muitas e muitas vezes eu deixei de dirigir, eu tinha medo de dirigir, era só eu pegar no carro que me dava falta de ar na hora e me dava tremedeira. Porque eu, apesar de antes do narcisista, eu ter certeza que eu era uma boa motorista, eu já não tinha essa certeza. E pior ainda que coisas acontecem quando você quer provar que o narcisista tá errado e que você tá certa. Numa dessa, uma senhora, num mercado, ela acabou batendo no carro. Porque ela estava querendo entrar na vaga de grávida, uma idosa, e eu estava dando ré para entrar na vaga de grávida. E nisso, ela pegou no ponto cego do carro e bateu. Até você explicar que focinho de porco não é tomada para o narcisista, isso já é um fato mais do que notório de que você realmente é aquilo que o narcisista diz que é, e aí você acaba deixando de fazer muitas coisas. Começa a se abandonar, em se maquiar, se arrumar, andar, dirigir um carro. Você até mesmo desiste da sua profissão. E principalmente se você é advogada do narcisista, você até mesmo pode alertar ao narcisista que essa ação é uma aventura jurídica e que você vai perder, não tem como ganhar, porque não tem provas e tal. E mesmo assim, sabendo, ele quer entrar com a ação, e mesmo alertando e lá na frente você perde, depois ele faz um inferno na sua vida e realmente convence que você é uma péssima advogada, apesar de todos os diplomas que você tem e experiência. E aí você pensa, meu Deus, eu não sirvo para nada. Então, esse gatilho que você antes sabia que você era uma excelente profissional na sua área, que você era uma excelente motorista, que você se gostava de ver no espelho, de gostava de usar as roupas, que o estilo, nada mais é certo. E aí você começa a questionar até mesmo de você, tipo, quem sou eu? E o narcisista, ele nos freia, ele nos bloqueia de tal forma que chega uma hora da nossa vida que a gente já não mais se reconhece. Nós deixamos a nossa essência do lado e passamos a ser umas verdadeiras marionetes ao mando do narcisista. Só que existe uma grande notícia maravilhosa que isso você não está fadada com uma sentença de morte para você ficar ad eternum com este parasita, porque todo narcisista é um parasita. Ele suga suas energias, ele te desestimula, ele sempre te põe para baixo, você se sente um nada. Ele é o parasita da sua vida. Então, siga a sua bússola interna. E o melhor de tudo
é que depois, quando nós saímos deste relacionamento abusivo, eu me lembro que durante o relacionamento eu ainda comecei a seguir algumas coisas porque eu não estava entendendo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia achar resposta. Apenas dizer, é violência doméstica, não era o suficiente para mim. É relacionamento tóxico, também não era o suficiente para mim. Tava faltando alguma coisa, que graças a Deus eu fui descobrir depois. Mas Deus é perfeito, Deus sabe de tudo. De repente eu tive que passar pelo inferno que eu passei, e cada coisa que eu passei, eu vejo e tô conseguindo ajudar outras pessoas a saírem das garras do narcisista da forma que eu consegui sair. Então, o mais maravilhoso de tudo é que depois, quando você começa a estudar sobre o caso, fazer terapia, melhorar, você tem que ser um louco e meio. O narcisista, aquela pessoa que ele te manipulou, que você deixou de ser quem você era para aceitar e fazer as vontades dele, ela não existe mais. Então o narcisista, ele não pode mais te conhecer. Eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa totalmente diferente. Narcisista não me reconhece mais. E o melhor de tudo, narcisista não pode te reconhecer mais. Essa é a nossa maior arma. Ele já não pode mais saber como que pensa a sua cabeça, como que você age diante das circunstâncias. Porque como ele conhece e ele mesmo instalou vários gatilhos que de alguma forma eram acionados em você, por exemplo, a forma de pensar só em dirigir, de ser advogada, exercer sua profissão, dentre outras coisas, tudo isso ele faz e fazia para tirar a sua autonomia e criar uma dependência dele, para ele poder depois pintar e bordar sobre você. Infelizmente, muitas mulheres têm medo, eu tive muito medo, mas mesmo assim eu enfrentei. Vai com medo e tudo, porque eu não admitia, eu não aceitava passar mais pelo que eu estava passando. E eu, como advogada, eu ajudando outras mulheres, aquilo era muito incongruente com a minha vida. Ou eu tinha que desistir da minha profissão, me decretar como falsa, como uma farsa, como um ex-advogada e péssima advogada, e ser uma Amélia, coisa que eu sempre fui contra. Então, a nossa bússola, ela grita para nós, sai daí. Lógico que no início é difícil, mas é tão pequeno comparado às benesses que Deus depois nos dá. Só a liberdade de você poder fazer aquilo que você realmente acha que tem que ser feito, da maneira que você acha que é correta fazer, e não ter medo. Todas nós sobreviventes de relacionamento com narcisista, nós temos medo, até mesmo dos nossos pensamentos, de nós. E o maior pavor que nós temos é, eu não vou conseguir. Ele já me falou várias vezes que eu não vou conseguir, ou ela. E olha, ele me provou que realmente eu sou incompetente, de que realmente eu não vou conseguir. E eu não vou conseguir. Só que muitas vezes a gente nem acaba tentando. Ou quando tenta, ainda fica naquela bolha querendo voltar para o narcisista, naquele hoovering em que o narcisista tenta te sugar de volta para a relação, e algumas mulheres acabam se submetendo à terrível vida de ser amante do ex-narcisista, que é muito pior, e acaba devorando a sua autoestima, e algumas cometem besteira que eu não posso falar aqui. Então, minha querida amiga, existe luz sim no fim do túnel, nada está perdido. E da mesma forma que foram instalados os gatilhos em você, você pode desinstalá-los. E o melhor, você, ao desinstalar, um narcisista não vai mais te reconhecer. E aí, ele tá ferrado. Nada mais o que ele puder, que ele queira fazer, não vai mais resolver, porque você já é uma outra pessoa.
Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para ajudarmos mais pessoas. Siga-me nas redes sociais em Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já dê tudo.